Glória a Deus. Vamos meditar na palavra do poderoso sobre todos os poderes. Amém? Amém? Você pode fechar seus olhos mais um minuto? Pai nosso, soberano, poderoso, maravilhoso, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Fala conosco neste momento, em nome de Jesus. Amém. Você tem essa consciência que Deus é poderoso sobre todos os poderes? O que é poder para você? O que é força para você? Pensa um pouquinho. Sei que essas perguntas assim para nos fazer pensar muito rápido, às vezes a gente não consegue concluir o raciocínio, o pensamento, mas é só para instigar o início de um pensamento. Poder é o que faz acontecer, poder é o que move, poder é o que faz alcançarmos aquilo que sem o poder não alcançaríamos. Hoje eu estava na estrada e vendo aqueles caminhões gigantescos, carregados com toneladas e toneladas de mercadorias, madeiras e tantas coisas. E eu sou um admirador de carreta, gosto muito de carreta. E eu fico olhando, né? Quanto poder em um motor, quanta força. A humanidade sem o transporte dos caminhões, da carreta, podia fazer muito menos de que pode fazer com todo esse poder. E quando nós entendemos isso, nós entendemos que limitações podem ser removidas por poder. E nós servimos a um Deus que é poderoso. O seu Deus é poderoso? Amém? Você serve a um Deus poderoso? Então nós não podemos servir na marginal do poder de Deus. O que é servir na marginal? Sabendo que Ele é poderoso e sem acessar esse poder. Ele é poderoso. Mas Ele não é poderoso só para ser poderoso. Ele é poderoso para atuar na minha e na sua vida com o poder dEle que em nós opera. Salmo 146, versículos 5 a 9, nos diz algo sobre o poder de Deus. Interessante que a diaconisa Vanilda aqui falou sobre Jacó. E Jacó foi um homem que experimentou na prática o poder de Deus, né? Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio e cuja esperança está colocada ou posta no Senhor seu Deus. O que fez os céus e a terra. Repita comigo, meu Deus fez os céus e a terra, o mar e tudo quanto há neles, o que guarda a verdade para sempre, o que faz justiça aos oprimidos e que dá pão aos famintos. O Senhor solta os encarcerados, o Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos, o Senhor guarda os estrangeiros, sustém o órfão e a viúva, mas transtorna o caminho dos ímpios. Quando Davi está escrevendo aqui no Salmo 146 sobre o Senhor poderoso, ele não está falando apenas do poder de Deus. Ele começa falando do poder de Deus que fez o mar, fez a terra, fez todas as coisas. Mas ele complementa mostrando a atuação do poder de Deus na vida do necessitado. Olha que situação complicada, um órfão, uma viúva, um estrangeiro. Nós temos visto aí, assistido aqui, até no nosso estado, muitas pessoas que advêm da Venezuela em situações extremamente difíceis e chegam aqui, não conhecem ninguém, não falam a língua, não têm condições, estão vindo de uma situação opressora, são estrangeiros. Para onde vai? Com quem? Para quem pede ajuda? Se tiver fome, para quem pede de comer? Se tiver necessidade de ir ao banheiro, a quem pede para ir? Recentemente, chegou aqui na rodoviária de Vitória um ônibus com quase 50 venezuelanos, que segundo as informações chegaram no estado da Bahia.
O governo da Bahia colocou no ônibus e mandou, vai para o Espírito Santo. O ônibus deixou perto, isso foi noticiado, deixou perto da rodoviária de Vitória, e eles ficaram sem saber para onde ir e o que fazer. Quem pode ajudar essas pessoas? O salmista Davi está falando, ele olha a causa do estrangeiro. Ele olha a causa do oprimido, ele olha a causa da viúva, ele olha a causa do órfão. Isso é uma referência para nós entendermos que quem crê no Senhor vai desfrutar do poder dele atuante na sua vida. Nós não podemos vivenciar um evangelho sem a expectativa da atuação de Deus na nossa vida, sem a expectativa do sobrenatural de Deus na nossa vida. Eu não imagino o que está passando na sua vida completamente. Alguns casos eu até sei, uma situação ou outra, mas você sabe no profundo do seu coração os impossíveis, as toneladas que você tem que carregar, o que está te limitando, o que está bloqueando a sua vida, o que quer parar os seus sonhos, o que quer parar a sua família, o que quer parar os seus estudos, o que quer parar a sua profissão, o que quer parar a sua saúde, o que quer parar o seu ministério, o que quer te prender, te encarcerar. E a palavra do Senhor diz, ele sustenta o órfão, ele sustenta a viúva, ele libera o encarcerado. O meu Deus é poderoso. Então entenda, o Espírito Santo está falando para você, eu vou agir na sua vida. Tem uma parábola que eu acho muito interessante, é um conto, que diz assim: o ferro quebrou a pedra e se sentiu todo poderoso. O fogo derreteu o ferro e se sentiu todo poderoso. Um poder, outro poder. A água apagou o fogo e se sentiu toda poderosa. A nuvem evaporou a água e se sentiu toda poderosa. O vento soprou e desfez a nuvem e disse, eu sou o mais poderoso. A montanha parou o vento e disse, eu sou a poderosa. O homem veio e com as suas máquinas e tecnologias, derrubou a montanha. E falou, eu sou todo-poderoso. A morte veio e levou o homem. E a morte disse, eu sou toda-poderosa. Quem poderia vencer a morte? Jesus veio, morreu, e ao terceiro dia ressuscitou. E disse, onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Vencida foi a morte pela vitória. É uma parábola que nos leva a entender uma escala de poderes. E numa escala de poderes nós podemos entender, Jesus Cristo é o mais poderoso do universo. Eu sirvo Jesus, que é poderoso. Saia do lugar que limita a sua visão. Saia de uma vida fadada ao fracasso. Saia de uma vida que acredita que vai acabar, que não vai dar certo, que vai parar, que não vai funcionar. Acredite, você está servindo um Jesus que venceu a morte. Isso faz dele poderoso sobre todos os poderes. Hebreus diz que nós devemos nos desembaraçar de todo o peso do pecado que nos rodeia. Hebreus capítulo 12, versículos 1 e 2. Nós devemos correr a carreira que nos está proposta. Portanto, nós também, pois, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência, ou perseverança, é a mesma palavra ali, a carreira que nos está proposta. Olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. Posso dizer, o poderoso sobre todos os poderes? Amém? Olhando para Jesus, o consumador da fé, poderoso sobre todos os poderes, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, assentou-se à destra do trono de Deus. Olhando firmemente para Jesus. Quando a crise chega até você, quando o medo chega até você, quando a consciência da impotência chega até você, você olha para Jesus? Você acredita
que Jesus pode mudar isso aí? Você acredita que aquele que venceu a morte, não venceu a morte só para ficar com o título de vencedor sobre a morte, mas para aplicar essa vitória sobre a morte na minha e na sua vida? Nós precisamos trazer para nós essa concepção e nos desembaraçar de todo esse peso, de todo esse pecado, de toda essa vida massacrante que tenazmente nos assedia. Você e eu, nós temos duas formas de passar por essa vida. Preste muita atenção. Nós podemos passar por essa vida nos arrastando. Nós podemos passar por essa vida torcendo para que ela acabe rápido. Ou nós podemos passar por essa vida com a cabeça erguida. Não importa o que aconteça, não importa a batalha, não importa a guerra, a força não é minha, a força é dele e em mim. Eu levanto a minha cabeça e sou mais que vencedor. Essa concepção muda tudo, gente. Essa concepção nos leva a alcançar desatares e vitórias em todas as áreas da nossa vida. Está aí a neurociência, cansada de mostrar que a mente é um poder que governa o ser humano. A mente mata e a mente faz viver. E muitas pessoas agregam no seu psicológico pensamentos de fracasso, pensamentos de derrota, e de repente estão doentes, enfermas, doentes psicossomaticamente, enfermidades geradas por pensamentos malignos. Não estou falando de pecaminosos, mas malignos. Não vai dar certo, vai acabar, não consigo, não sou feliz, não posso, não vou fazer, não sei, não tenho capacidade, não vou mais. Embaraçados, amordaçados, presos e escravizados por cadeias invisíveis que os fazem derrotados. Mas quando nós entendemos e acreditamos que o poderoso, o autor e consumador da fé, está dentro de nós, não importa a profundidade do buraco, nós acreditamos que Ele pode nos tirar de lá. Não só acreditamos que Ele pode tirar, mas que Ele pode nos tirar de lá. O que tem te prendido? Que essa amarra caia da sua vida hoje em nome de Jesus. O que tem te limitado? O que tem te afastado da glória de Deus? Que isso seja destruído na sua vida. Deus nos chamou para correr com perseverança. Isto é, sempre estar focado. Correr com perseverança é correr acreditando que vai vencer. É correr lutando contra as limitações do físico, fisicamente falando. Quem está correndo uma maratona, ele está correndo, lutando contra dores, lutando contra limitações, lutando contra cansaço. Quem está correndo com perseverança, ele acredita, eu vou chegar lá. E é essa corrida que Deus está te chamando para correr. E eu te pergunto, como você está correndo a corrida da sua vida? Acreditando que você vai chegar lá? Ou correndo, parando, se largando, deitando, desistindo e desanimando? Hoje o Espírito Santo te chama e te desafia. Corra com perseverança. Não só correr, correr com perseverança. Quando termina a maratona da vida? Não sabemos, mas sabemos que uma hora ela vai terminar. Então, enquanto estamos aqui, continuemos correndo com perseverança. Correr é resultado da superação. Foco é combater as distrações. Quando estamos focados naquele que tem o poder para transformar a nossa vida, nós não entramos em caminhos de distrações, em que nos tira o foco de Deus, em que nos leva a pensar em outra coisa que não seja a vontade de Deus para a nossa vida. E a carreira que nos está proposta é entender e encontrar o sublime propósito da nossa vida. Quanto a nossa sociedade tem falado aí de propósito de vida, pessoas que descobrem o seu propósito, pessoas que vivem o seu propósito, está aí a inteligência emocional falando, gritando, viva o seu propósito, encontre o seu propósito, seja feliz no seu propósito, e assim você vai produzir mais, e assim você vai ganhar mais. Ganhando mais ou ganhando menos? Quando nós descobrimos o nosso propósito em Deus, nós vivemos por Ele. E o propósito que Ele nos chamou em primeiro lugar,
é sermos luz, é sermos sal. Você tem sido luz? Você tem sido sal? Ser luz é transformar ambiente. Ser sal é transformar ambiente. Mas existe a possibilidade de não ser sal, de não transformar os ambientes que estamos, mas de sermos transformados por Ele. Na culinária tem uma verdura muito interessante, muito bem usada nessa comparação, que é o chuchu. Se você mistura o chuchu com carne, ele tem gosto de quê? Se você mistura o chuchu com frango, ele tem gosto de quê? Se você mistura o chuchu com ovo, ele tem gosto de quê? Ele pega o sabor daquilo que ele é misturado. Deus nos chamou para dar sabor aonde nós somos colocados. E nós damos sabor aonde nós somos colocados, com a concepção de que quem está direcionando a nossa vida? Quem direciona a sua vida é Jesus, aquele que venceu a morte. Isso muda tudo na nossa caminhada. O Deus que nós servimos é Senhor sobre todos os poderes. Ele é Senhor sobre o céu. Olha comigo Daniel capítulo 10, versículos 12 e 14. Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das suas palavras é que eu vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Poder sobre o céu. Você crê que quando você ora, a sua oração é ouvida no céu? Sim ou não? Aqui é um cenário de batalha espiritual. A palavra de Deus nos diz que a nossa guerra não é contra carne e sangue, amém? Mas é contra principados e potestades que atuam nas regiões celestiais. Esse celestial não é o céu de Deus, mas é o céu que dá acesso à terra. E Daniel estava orando 21 dias de jejum na beira do rio Hidekel, pedindo a Deus uma resposta para o seu povo que estava cativo na Babilônia. Estava chegando o tempo de terminar o cativeiro de 70 anos. E quando o povo de Deus é preso, os demônios estão atuando nessas oportunidades. Deus estava fazendo um juízo, Deus estava corrigindo os seus filhos, mas Deus não estava destruindo e massacrando a nação de Israel. Deus tinha um propósito de libertação, e Daniel, como profeta que era, começa a discernir isso, mas o céu estava fechado. Satanás não queria que a resposta chegasse, e ousou a tal ponto de peitar o anjo que trazia a resposta de Deus. E o príncipe do reino da Pérsia resistiu a esse anjo, como está registrado aqui em Daniel 10. E o anjo chega para Daniel e diz, Daniel, desde o dia que você começou a orar, eu trouxe a sua resposta. 21 dias, ele ficou em batalha com aquele principado. E ele diz, mas Deus mandou Miguel, um dos primeiros príncipes dos céus, para me ajudar. E ele resistiu ao príncipe do reino da Pérsia, e eu passei para te trazer a resposta. Olha que cenário de guerra. Olha que organização de poderes. Satanás tem o seu poder. Se nós não estivermos debaixo do poder de Deus, Satanás se levanta contra nós para nos destruir. Se ele puder, ele não só nos machuca, ele nos mói, faz com que nós viremos pó. Por que ele não faz isso comigo, com você? Porque tem um poder maior do que o dele, guardando a nossa vida, guardando a nossa casa, guardando a nossa família, guardando o nosso futuro. E nós temos que acreditar nisso. Um poder no céu. E Deus organizou dentro do seu princípio de autoridade. E se aquele anjo estava sendo resistido pelo príncipe do reino da Pérsia, é porque aquele principado estava potencializado e fortalecido pelo pecado daquela nação.
a ponto de conseguir bloquear aquele anjo. Mas Deus mandou Miguel, ele disse para o poder das trevas: eu ando em princípio, mas no meu princípio eu destruo vocês. Esse é o Deus que está nos guardando. Ele tem poder sobre o céu. Repita comigo: o poderoso sobre todos os poderes tem poder sobre o céu. Ele também tem poder sobre a terra. Vamos ver agora uma realidade na terra. Números, capítulo 16, versículos 28 a 34. Então disse Moisés: nisto conhecereis que o Senhor me enviou a realizar todas essas obras, que não procedem de mim mesmo. Se morrerem estes, como todos os homens morrem, se forem visitados por qualquer castigo, como se dá com todos os homens, então não sou enviado do Senhor. Mas se o Senhor criar alguma coisa inaudita ou inédita, e a terra abrir a sua boca, e os tragar com tudo o que é seu, e vivos descerem ao abismo, então conhecereis que esses homens desprezaram o Senhor. E aconteceu que, acabando ele de falar todas essas palavras, a terra debaixo deles se fendeu, abriu a sua boca e os tragou com as suas casas, como também todos os homens que pertenciam a Corá e todos os seus bens. Eles e todos os que lhes pertenciam desceram vivos ao abismo, a terra os cobriu e pereceram do meio da congregação. Todo Israel que estava ao redor deles fugiu do seu grito, porque diziam: não suceda que a terra nos trague também. Vocês viram o poder sobre o céu? Amém? Agora o poder sobre a terra. Qual é esse contexto? Datã, Corá e Abirão. 3 homens israelitas que se levantaram contra Moisés. Conseguiram aliciar para com eles 250 homens, que diziam: Moisés não tem autoridade sobre nós. E levantaram uma rebeldia contra Moisés. E Moisés então fala: coloquem as suas varas junto com a vara de Arão na tenda da congregação. A vara que florescer, essa é de quem Deus deu autoridade. A vara de Arão floresce e as outras varas ficam secas. Moisés reúne todo Israel e diz esse texto: se esses homens morrerem como qualquer um, eu não tenho autoridade. Mas se a terra abrir a sua boca e engolir-los com tudo que eles têm, eu tenho autoridade. Quem tem o poder de abrir a terra, gente? Só Deus. Ele tem o poder de abrir a terra? Tem ou não tem? E Moisés então diz algo: se acontecer assim. Enquanto Moisés está dizendo se acontecer assim, acontece. A terra abre, caem aproximadamente 1000 pessoas. Porque os 250 eram varões de família. A média de filhos dos hebreus eram 4. Mas vamos diminuir. Vamos colocar com 2 em cada família. Mas a esposa, mais ou menos 1000 pessoas. A terra abre debaixo dos pés deles, eles são engolidos e a terra fecha. E o povo de Israel, então, que estava todo manipulado por Satanás, sai e diz: não, ele é poderoso sobre a terra, vamos reconhecer a autoridade de quem ele dá. Gente, não brinquemos com o poder de Deus. O lado bom é que o poder de Deus está a nosso favor. Amém? Está disponível para mudar a nossa história. Amém? O lado sério é que nós devemos andar segundo os mandamentos do Senhor. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Deus vai agir na sua vida? Amém? Deus vai agir na sua vida? Amém? Trazendo o pressuposto
que você esteja obedecendo a Deus, como Deus quer ser obedecido. Ele tem poder sobre o céu, Ele tem poder sobre a terra. O Salmo 146 não falou? Ele é o Deus que criou o céu, a terra e o mar. Ele governa todas as coisas. Gente, olha aquela imagem ali. A biologia, a ciência, a arqueologia, a astronomia nunca vai poder dar uma equação de como a Terra está sustentada no espaço. A engenharia pode dar uma equação de como esse prédio está sustentado. Se nós pegarmos a planta desse prédio, vai ter um monte de números, não vai? Aquela é a equação da quantidade de concreto, dos raios de distância. Nós estávamos preocupados outro dia aqui, só para vocês entenderem, com algumas rachaduras que estavam aparecendo no chão aqui do salão. Vocês veem aí algumas rachaduras nas pedras? Aí eu chamei o engenheiro e o dono do prédio, nós viemos fazer uma reunião. Aí o engenheiro chegou aqui, cheio de plantas. E aí ele mostrou, falou, isso aqui é porque um vergalhão que tinha que ter colocado assim e secado antes de colocar um outro, ele não secou no tempo certo, e aí começa a puxar a estrutura para baixo, mas o prédio não vai cair, pode ficar tranquilo. Só que aí ele me mostrou a equação matemática do porquê que a pedra, ela quebra, ela racha. Isso é lógico, isso é objetivo. Mas nenhum engenheiro vai poder me falar, o planeta Terra está sustentado no espaço por isso. Não só a Terra, como Marte, Júpiter, Saturno, Plutão, qualquer um. Como é controlado o equilíbrio cósmico? Como as águas do oceano não caem para fora dessa bola? Como elas estão plenas ali e nunca vão cair para fora? Um número específico na velocidade da rotação que mantém equilibrado. Ele fez tudo isso. Ele tem poder sobre tudo isso. E quando eu vivo nos princípios dele, eu tenho que me amparar nessa palavra. Porque muitas vezes, o sentimento que nós temos é que o nosso mundo está caindo. É ou não é, gente? Está caindo para todo lado, e a gente tenta segurar com a mão, e a gente tenta segurar com a outra, e a gente tenta segurar com o pé. Daqui a pouco a gente está assim, e fala, não tem outro pé para segurar, vai cair tudo. Não se desespere, se Ele sustenta o planeta, Ele sustenta a sua vida. Ele tem poder sobre o mar, poder sobre os céus. Destruiu o príncipe do reino da Pérsia que agiu no céu e mandou a resposta a Daniel. Poder sobre a terra, honrou a autoridade de Moisés, abrindo a terra e engolindo aqueles que se levantavam contra o princípio de Deus. Poder sobre o mar. Jesus disse para os seus discípulos, vão para o outro lado. Nós conhecemos o texto, está lá em Mateus 8, 23 a 27. E quando eles estão no meio do mar, a tempestade vindo, o barco balançando, e Jesus disse, vento, cala-te, mar, aquieta-te. Não precisa colocar. Nós temos a consciência, nós sabemos isso. É ou não é verdade? É ou não é verdade? Ele tem poder sobre o mar. E os discípulos disseram o quê? Quem é esse? Que até o vento e o mar obedecem. Gente, por que a gente não vivencia isso na nossa experiência? Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Esse é o que te chama de filho. Se o vento e o mar obedecem a Ele, todas as questões na sua vida também obedecem a Ele. Deus está com você. Salmo 46, 10. Você pode dizer amém? Você pode dizer Deus está comigo? Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Você pode se aquietar? Você pode se aquietar? Confiando que Ele muda tudo. Essa semana uma pessoa que eu amo muito, 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 mas é muito,
tentou se matar. Que história, que dor, filho sem pai, necessidades na vida, opressões, vícios, mas uma alma linda, uma pessoa que eu amo, independente dos erros. E eu recebi a notícia. E a pessoa que me trouxe a notícia me dizia: graças a Deus e as nossas orações, eu não estou te chamando para um velório, porque eu peguei estático, com o corpo cortado, quase sem batimento, mas deu tempo de levar para o médico, costurar os pulsos. E ele disse para o médico: eu não consegui dessa vez, mas eu vou conseguir, a minha vida não tem mais sentido. E aquilo me doeu, atravessou como uma espada no meu coração. Porque a maior morte não é deitar num caixão. Isso é uma realidade de todos nós. A maior morte é não querer mais viver respirando. Sabe o que é isso? A total falta de consciência que Ele é poderoso sobre todos os poderes. Os poderes que ferem a alma, os poderes que ferem o corpo, os poderes que tiram a alegria de viver. Quanta tragédia nós vivemos no mundo. Esse mês que vem agora vai ser Setembro Amarelo, né? E o que o Setembro Amarelo trabalha? Prevenção ou combate ao suicídio de jovens. A nossa geração está se matando, gente. Jovens de 25 anos, saudáveis, não querem mais viver, porque não tem a concepção que Ele é poderoso sobre todos os poderes. Mas quando conseguimos nos aquietar e saber que Ele é Deus, tudo muda na nossa vida, e tudo muda na vida de quem nós tocamos. Não é só falar da esperança, é transbordar uma esperança que se vive. Por isso que os judeus disseram de Jesus: Ele ensina como quem tem autoridade, não como os fariseus. Os fariseus falavam daquilo que entendiam, Jesus falava daquilo que vivenciava. Vivencia o poder de Deus. Deixa o poderoso sobre todos os poderes revelar quem Ele é dentro do seu coração e te mostrar que Ele muda tudo. Não reclame das suas lutas. Elas são trampolins para te levar à manifestação da fé. Quando Paulo diz: quando eu sou fraco, então é que sou forte. Nas entrelinhas ele está dizendo: é de dentro da minha fraqueza que pula a minha maior força. Sabe por quê? Porque de dentro da nossa fraqueza nós só podemos chegar em uma conclusão: existe um Deus que tem poder sobre todos os poderes, e Ele me ama. E a fé nasce aí. Eu acho lindo quando nós olhamos para as limitações físicas. Vocês já perceberam como cegos têm um poder tátil potencializado? Eu conheço vários cegos que não confundem uma nota de 2 com uma de 100, mas eu conheço quem enxerga que confunde, que não confunde moedas, que se guia e se direciona sem enxergar. Mas eu conheço pessoas que se perdem no seu bairro, ali no Jardim da Penha, então, que aquelas pracinhas, aquelas ruas são todas iguais, só Jesus que nos livre daquilo. Pergunta se um cego se perde no Jardim da Penha. E os surdos, que enxergam com um poder gigantesco, leem os lábios. Foi feita uma pesquisa e descobriram, achei muito interessante quando eu li isso, que a maioria dos grandes compositores mundiais, todos eles, tinham degradação auditiva. Não só Beethoven, né? Que foi ficando surdo, e que compunha, meu Deus, sem ouvir, pelo raciocínio dos tempos das notas.
mas grandes e muitos compositores tinham perda auditiva. E quando nós vemos uns vídeos aí de um cara marado tocando violão com os pés, e a gente tenta com a mão, tenta com a mão, tenta com a mão, parece que o negócio não vai nunca. Eu vi um tocando piano esses dias. Ele só tinha um cotovelo. Esse braço era cortado aqui. Ele tinha um cotovelo. E ele tocava piano com um pé, o cotovelo e o queixo. Você viu esse vídeo? Eu fiquei estarrecido. Era o cotovelo, o pé, que elasticidade aquele menino tinha, e o queixo. E ele fazia dedilhado no piano. E enquanto eu vi o vídeo assim no Instagram, eu fechei o olho e fiquei ouvindo. Era como se ele tivesse mais de 2 mãos. E quando eu olhava o vídeo, eu ficava assustado. O que é isso? A força que vem da fraqueza. O poder que está além de si mesmo. Glória a Deus que nós temos os 2 braços, as 2 pernas, os 2 olhos, os 2 ouvidos, a boca. Mas não entremos nas covas da vida. Acreditemos. Ele está comigo. Ele está comigo. Não temerei o que me pode fazer o mal. Se um demônio se manifestar na sua casa de madrugada, dê glória a Deus. Triste é do demônio, porque ele nunca mais vai perturbar ninguém, porque você vai liberar um decreto. Você vai ficar preso no inferno até Jesus voltar. E você acha que o mundo espiritual não obedece à ordem em nome de Jesus? Não. Não se coloque no canto. Não se coloque no lugar de derrotado, quando você é mais que vencedor. Eu termino contando uma história que eu amo tanto, que eu já contei várias vezes. E agradeço a paciência de quem já ouviu, ouvir de novo. Quem não ouviu vai ser abençoado. Amém? A menininha chegou na escola, sexta-feira, e todo mundo estava falando da quadra. E tinha um barranco no fundo daquela escola. E era impossível fazer uma quadra. Ela tinha 7 anos, estava na 1ª série. Domingo ela foi para a igreja, escola dominical. A tia leu Mateus 17:20 na historinha. As nossas crianças estão lá sendo ministradas agora. Com certeza, tinha visuais, tinha tudo aquilo. Mateus 17:20. Worship, por favor, pode estar aqui. E lhes respondeu: por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para colar, e ele passará. Nada será impossível. Ela chegou na aula segunda-feira, e todo mundo falando da quadra. E ela disse: gente, ontem a tia falou na escola dominical que se a gente tiver fé do tamanho do grão de mostarda, eu vou direito esse monte, passa daqui para lá. Ela falou: não sei como é que é um grão de mostarda, mas eu sei que eu tenho fé. O grão de mostarda é um grão bem pequenininho, né? E ela levantou a mãozinha e falou: monte, sai daqui. E os coleguinhas riram de rolar. Terça-feira eles estão na aula, o primeiro horário. Começa barulho, 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 barulho. Máquinas e máquinas chegando na porta da escola, manobrando, poeira subindo. A diretora vai, a coordenadora para uma sala, a diretora para outra, a professora para outra, vão dar um recado. As crianças vão ter que ir embora, vamos ligar para os pais, chamar ele para buscar vocês, porque saiu uma ordem da prefeitura. Essas máquinas que estão aqui vão remover esse barranco, porque tem um pedido há mais de 10 anos na prefeitura para fazer uma quadra na escola. E o prefeito deu a ordem, foi liberada, e vocês vão ter uma quadra. Ela olhou para os coleguinhas e falou: eu não falei? Passaram-se 15 dias, a obra acontecendo, e lá estava o barranco removido pelos tratores e caminhões da prefeitura, e as obras da quadra iniciada. Jesus só quer que nós tenhamos essa fé, que acredita que Ele é poderoso sobre todos os poderes. Tenha essa fé.
Aquieta-te. Ele está com você. Decida viver e viver em paz.